Olha, eu sou de Tupã, interior de São Paulo, onde eu tive a minha infância e adolescência, né, uma parte dela até os 16 anos. E depois eu saí para estudar em Araçatuba, onde eu fiz faculdade de odontologia. Quando eu terminei a odontologia lá, eu vim para Brasília, onde eu estou até hoje, né? Onde eu fiz a minha especialidade, residência, né, no hospital de base, em traumatologia. Depois eu fui fazer odontopediatria, ortodontia preventiva e interceptativa. Depois eu fiz mestrado, mas o meu mestrado foi na engenharia de produção, na área de mídia e conhecimento. A odontoeducação, ela nasceu num momento de incoerência, né, com a criança, porque o que eu aprendi na faculdade, que se prega até hoje em todas as faculdades, é que a gente tem que falar assim a maneira, né, como a gente conduzir a criança. Então vamos tirar a sujeira da sua boca, vamos tirar os bichinhos. E num momento desses eu me deparei com uma criança usando essa linguagem. E essa criança começou a ficar com ânsia de vômito, porque estava tirando aqueles bichinhos, o tecido cariado que a gente tirava, a gente colocava que era o bichinho. E com isso, essa criança começou a vomitar e passar mal, e depois nem água, enfim. Essa criança foi parar no hospital e eu me vi assim numa situação muito crítica, porque eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Porque nós, odontopediatras, nós trabalhamos com a criança de uma maneira assim que é essa a linguagem utilizada e é essa linguagem que passa para os pais também. E isso que me despertou que estava tudo errado, que não era por ali, que eu tinha que encontrar uma outra solução, uma outra linguagem para utilizar com essas crianças, que fosse mais humanizada, que fosse mais cuidadosa, e que tivesse uma representatividade diferente para a criança. Olha, eu vejo que a odontoeducação, ela vem para criar um espaço de uma humanização, um atendimento diferenciado. Porque eu vejo assim, que nós dentistas, nós somos técnicos. Então nós temos uma linguagem técnica, só que nós estamos lidando com pessoas que não sabem essa linguagem. Então, de que forma passar para elas o que é que vai fazer, o que é a cárie, por que tem que cuidar da boca, quais são os cuidados, até na maneira de se direcionar a essas pessoas, porque essas pessoas que vêm até o atendimento, que seja a criança, que seja o adulto, eles têm uma história. E essa história tem que ser conhecida por nós, para nós podermos saber como tratar essas pessoas. Porque senão você vai de encontro a situações muito críticas, momentos delicados da vida dessa pessoa. Eu vejo sim que os pais é o que têm o contato ali com a criança no dia a dia dela. Então, nada mais, nada menos, os pais fazem um ensinamento gradual e progressivo com essa criança, na educação delas. Então, é uma maneira, não é só na escola, participando de uma sala de aula e tudo, que as crianças têm um aprendizado gradual e progressivo. Em casa também, porque existe essa convivência dos pais com a criança. E eles podem ir passando isso e enriquecendo nessa criança e valorizando o que ela tem interno. Qual que é a parte interna que ela tem, que ela já nasce com ela, né? A parte inata da criança, valorizando essa área, valorizando e capacitando essa criança para entender e enfrentar lá fora. Porque o lá fora é que às vezes é muito cruel. E a criança tem que estar preparada. E quanto mais ela é preparada, mais ela vai ter condições de enfrentar os estresses. Inclusive, nós abordamos um pouco sobre o estresse tóxico, até por a criança, às vezes, ela não tem esse preparo para poder enfrentar. Porque se ela desenvolve a parte interna dela, ela consegue enfrentar isso com mais facilidade e nem sempre afeta. Olha, nós temos 3 tipos de estresse. O estresse que é presente, né, que já existe, é aquele que você tem momentaneamente e logo é resolvido. O tolerável, que é aquele que
chega um estresse, mas existe o acolhimento logo em seguida e esse não tem repercussão. Agora, o estresse tóxico, que é o que é realmente quando ele acontece, é aquele que ele persiste. E não só no momento, como em vários momentos sequenciados. Tem hoje, tem amanhã, tem depois, e é sequenciado, sempre elevando um grau mais elevado. Então, é uma liberação de uma parte hormonal do cortisol que vai levar a criança, às vezes, dependendo da idade, às vezes pode ter algumas lesões que são irreversíveis. Então, nós temos que tomar esse cuidado. E tem aí vários casos aí que a gente tem visto cada vez mais em relação a esses cuidados com a criança, principalmente do 0 até os 3 anos de idade. O que eu percebo que até isso é uma coisa assim bastante visível para os pais, porque logo que eu comecei a ter essa sala, que eu não chamo de brincoteca, quando levava as crianças, os pais no início relutavam. Nossa, mas eu vou perder muito tempo, vai passar por ali, para depois eu quero que você veja logo os dentes, vamos ver logo, o que eu vim fazer aqui foi isso e tal. E eu comecei a passar para os pais que isso era importante, tanto para eles como para a criança, que não deveria colocá-los direto à cadeira, porque o respeito que a gente tem que ter pela criança, porque elas não são robozinhos, né? Elas são seres humanos que requer todo cuidado, elas estão em formação. De que forma que isso é levado a partir do momento que nós estamos mexendo na parte mais íntima do ser humano, é a boca, é o órgão mais íntimo nosso. Então, nós temos que, em primeiro lugar, pedir licença, né, para poder mexer na boquinha dessa criança, que seja do adulto, que seja da criança. Me dá licença, não abre a boca que eu vou te examinar. Me dá licença. E a partir daí, esses pais, no início, relutaram, porque na sala de aula o professor iria trabalhar de uma forma gradual, de acordo com que a criança ia chegando na clínica, era anotado em que parte que ele trabalhou com essa criança, para ela entender por que ela tinha que escovar os dentinhos, por que era necessário. Porque não adianta você fazer assim, tipo promoção de saúde. Você escova, vai lá, escova os dentes, aplica flúor e tal. Não, tem que haver um ensinamento do porquê disso. Então eu criei metáforas para que a criança entendesse melhor por que ela tinha que cuidar do dentinho e mostrando as diferenças. E essa pedagoga ia trabalhando com nossos conteúdos de odontoeducação. Olha, no início, durante a pesquisa, nós envolvemos várias escolas aqui no Distrito Federal, trabalhando com a odontoeducação. Inclusive, nós temos um CD-ROM que foi trabalhar na Future Kids, que era uma escola de computação. Eles trabalharam com o nosso conteúdo. Foi muito interessante. Nós temos todos os resultados adquiridos, né, que foram feitos lá, e eles nos passaram, e todos com excelentes resultados, porque a criança falava: nossa, mas é isso que acontece com o meu dentinho? Então não tem o bichinho, então não tem sujeira, é restinho de comida, estraga, as palavras que são empregadas, né? E depois, agora em 2009, 2010, nós participamos de uma licitação com nossos livros, onde teve aplicabilidade dos nossos livros no Dentista na Escola, e eu fiz capacitação de 2.800 entre orientadores educacionais, diretores de escolas, para que eles pudessem ser multiplicadores conjunto aos professores, para poder orientar os professores de que forma que seria trabalhado isso. Então não seria mais uma coisa assim, falar assim, os professores, eles normalmente às vezes ficam assim, nossa, nós temos tanto trabalho, tantas matérias e tudo, mas na odontoeducação nós fazemos link com várias áreas que nas escolas já existem. Aula de matemática, aula de ciências, aula de ecologia, criando metáforas com a odontologia, com aquelas disciplinas. Por exemplo,
Quando o professor vai trabalhar com o meio ambiente, ele fala para a criança e orienta, né, dos cuidados com o meio ambiente, das sujeiras que a gente joga, às vezes casca de banana, que seja, quer dizer, não é, né, casca de banana que em vez de jogar no lixo orgânico, os papéis que se jogam, então aquilo ali é sujo, a boca fica só com restos de comida. E na aula de matemática o professor trabalhava, então 2 mais 2, 2 mais 3, somando e tudo, quanto custa uma pasta de dente, quanto custa uma escova e um fio dental. E aí o professor fazia aquela avaliação e mostrava para eles depois quanto que custa um tratamento se você adoecer. Se você tiver problema de cárie ou se você adoecer de outras formas que são doenças de ordem geral, né, sistêmica, que pode vir advindo da cárie, né, ou de um processo infeccioso, né, de infecções voltadas à boca. E com isso eles aprendem a valorizar não só a saúde bucal, como a saúde da boca, como eles veem custo e benefício. A criança aprende que é melhor prevenir, melhor cuidar do que adoecer. É nesse